temos aqui a nova palestra com o grande Tiago, né? Tiago Tartari. Tudo bem, Romário? Tá tudo. Seja muito Que bom. bem-vindo. Esse é um tema que eu verei com muita atenção também, porque gosto destes assuntos e faz parte da minha realidade também, tá? Então, Maravilha. Tiago, mais uma vez bem-vindo ao nosso evento e tens aí a palavra então, tá? Maravilha. Primeiramente, Romário, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de falar em outro, né, para outro povo, assim, né, digamos Pois, dessa forma. Sem sombra de dúvidas, para mim é um grande privilégio. E hoje, pessoal, a gente vai bater um papo especificamente, né, sobre estratégias de arquitetura para estrangulamento de software legado. Tá? É um bate-papo, isso tem muito a ver daquilo que eu tenho vivido, daquilo que eu tenho passado, né? Então aqui é um compilado de lições aprendidas daquilo que de fato no dia a dia tem passado. Nada melhor do que passar, né, por situações desse tipo para a gente poder conversar melhor. Acho que a experiência que a gente adquire passando por cenários desse tipo vem acrescentar. Então, sem sombra de dúvida, para mim é um grande privilégio poder compartilhar isso com vocês, tá? Me apresentando rapidamente, tá? Eu sou ah, eu sou Thiago Tartari, eu trabalho com inovação e transformação em tecnologia, eu sou executivo especialista e mentor em tecnologia. Eu ajudo desenvolvedores e times de negócio a acelerar a transformação digital rumo à inovação, aplicando a tecnologia do jeito certo. Aqui embaixo está o meu site, www.thiagotartari.net, e ali vocês podem encontrar uma série de posts falando especificamente também de estratégias de estrangulamento, modernização de software, SRE, arquitetura, negócios, uma série de coisas. E o QR Code, se vocês escanearem, vocês vão me conectar através do LinkedIn. Sem sombra de dúvidas, vai ser um grande privilégio falar com vocês. Vocês veem minha tela? Calma aí, deixa eu ver aqui, porque ela não Tem foi. que. Veja se Não está vocês conseguem compartilhada. agora. Agora sim, só. Pronto. Agora sim. Perfeito. Então, aqui está o QR Code, também está o meu site, né? E tem tudo direitinho. Sem sombra de dúvida, vai ser um prazer enorme poder falar com vocês através das redes e tudo mais, tá? Então, o tema que a gente vai estar falando hoje tem a ver com a estrangulamento, modernização do software legado, e vai ser muito mais um bate-papo e tudo mais, tá? Vamos lá. Eu gosto muito, né, da frase do Jack Welch. Jack Welch ele fala que se a taxa de mudança externa, né, do mercado for maior do que a taxa de mudança interna, o fim está próximo. Não é se, mas sim quando, né? Só basta chegar o dia. Quando Jack Welch ele fala isso, ele está falando especificamente o seguinte: o ritmo acelerado de transformação fora da companhia, né, ele se ele for muito maior do que o ritmo que a própria companhia internamente consegue fazer, certamente você não está no mesmo ritmo ali de transformação e talvez lá na frente você possa sofrer grandes danos disso, né? E aí é onde que ele fala que o fim está próximo, basta saber quando. Eu gosto muito dessa frase, ela traz uma perspectiva muito boa do tema que a gente vai falar aqui, né? E especificamente aqui, a gente vai falar sobre o quê? O que é, né? Vamos definir na prática o que é taxa de mudança interna, né? A taxa de mudança interna, ela pode ser definida sobre a capacidade de demanda de negócios em cima do esforço de tecnologia, né? O volume, né, das demandas de negócio, ela é diretamente impactada pelo esforço na tecnologia, né? Geralmente, quando a gente fala de sistemas legados, né, para uma mudança interna eventual num sistema, ou seja, né, uma mudança vinda de negócio, gera-se N
mudanças em tecnologia, né? Seja em infraestrutura, seja em código, seja no próprio legado. O que eu estou falando? Imagine um cenário, por exemplo, de um e-commerce ou de um sistema de vendas, né, de uma grande distribuidora, onde você precisa fazer uma determinada mudança para poder estar compliance por conta de uma legislação, alguma coisa assim. Quantas mudanças no sistema você precisa fazer para poder cumprir com essa demanda vindo pela área de negócios, né? E aí, isso daqui vem exatamente isso. O que é demanda de negócio? É a capacidade de negócios promover ou sugerir uma mudança. E quando a gente fala de esforço de tecnologia, a gente está falando que é a quantidade de esforço necessário para a entrega de valor através da tecnologia. E aí isso tem muito a ver com a questão do seguinte: negócios, né? Junto com tecnologia, ele determinar uma feature, alguma coisa, qual que é o esforço de tecnologia para que isso seja entregue. E aí, com isso, eu trago uma percepção muito interessante a respeito do quê? Do que é visível para o usuário, daquilo que não é visível para o usuário, o que gera valor positivo e o que gera valor negativo, né? A principal questão aqui é a percepção de valor, né? Quando a gente fala de mudanças propostas pelo negócio, né, a gente fala de mudanças que eventualmente são visíveis, né, que são a questão dos requisitos, né, não funcionais ali. Entretanto, né, quando a gente fala daquilo que não é visível para o usuário final, aquilo que está por detrás, né, por exemplo, a arquitetura que foi adotado, o usuário, né, quem está utilizando o sistema, não sabe se eventualmente a gente está rodando um sistema de mensageria, se a gente utiliza DDD, se a gente utiliza microserviço. Não, o usuário ele não sabe que isso está acontecendo. A questão principal do usuário é se aquilo que o sistema se propõe a fazer, de fato, ele está sendo entregue, né? Se eu estou falando de um e-commerce, a proposta ali é exibir o produto e fechar um pedido, comprar ali especificamente. Se isso eu não consigo visualizar tudo mais, a arquitetura que está por detrás, ela não tem sentido nenhum, né? Ela não tem sentido nenhum. Entretanto, se eventualmente uma arquitetura for negligenciada, uma boa documentação for negligenciada, e se aspectos de design da aplicação for negligenciado, a gente tem uma grande probabilidade disso se tornar uma dívida técnica, né? Embora a dívida técnica não seja visível para o usuário, a dívida técnica ela pode gerar valor negativo e ela vai gerar valor negativo. E geralmente essa questão ela é muito bem avaliada como defeito, né? E aí passa a ser perceptível para o usuário, né? Muitas empresas hoje, né? Hoje o mercado ele está vivendo um momento onde as startups estão querendo colocar cada vez mais seus produtos, né, em produção, né, olhando especificamente para entregas, e muitas delas estão esquecendo o que está por detrás, que eventualmente uma negligência em relação àqueles aspectos, ele pode gerar um defeito no futuro, né? E com isso vai gerar uma percepção negativa, em vez de gerar valor positivo para a companhia e para o próprio cliente que está utilizando, ele vai gerar falta de confiabilidade, porque eventualmente o sistema ele não funciona. Então, é muito importante que a gente olhe especificamente para isso. O que é visível, o que gera valor, o que é invisível, mas torna-se visível através do defeito, né? Então, isso é uma questão muito importante que a gente tem que olhar quando a gente está desenvolvendo o software, tá? Quando a gente fala de sistemas legados, o que a gente sabe na prática, né? A gente sabe que a gente tem uma altíssima dívida técnica, né? Como que você já começa a enxergar que um sistema é legado? Quando ele tem uma altíssima dívida técnica. E quando essa dívida técnica ela não é gerida, ela não tem governança exata, né, da onde que a gente implementou dívidas técnicas. É extremamente errado implementar dívida técnica? Não. Muitas vezes eu preciso adquirir uma dívida técnica e está tudo bem sobre isso. A questão principal é como que eu estou fazendo a governança dessa dívida técnica e se essa dívida técnica
por quanto tempo ela vai se manter no sistema. Muitas vezes a gente tem decisões de tecnologia que impactam diretamente times de negócio, tá? Uma dívida técnica, ela pode impactar o negócio naquele momento, mas eventualmente, se ela não for administrada, se ela não tiver governança, o que, que vai acontecer? Essa própria dívida técnica, ela pode começar a gerar em percepções erradas do sistema, talvez um cálculo, um erro, alguma coisa assim no tipo. Outra coisa que é muito sabida em sistemas legados, sem sombra de dúvida, é um número elevado de bugs, né? Quando se abre muitos bugs, né, no mês, eventualmente, e isso é um indicador muito importante que todos nós deveríamos ter muito visíveis assim, né? Qual é o número de bugs que a minha aplicação tem? Qual é o número de bugs diariamente, mensalmente, que é aberto por conta do meu sistema? E esses bugs, né? Poxa, Tartari, como que eu preciso resolver os bugs eventualmente? A resolução de bug, ela tem que estar muito bem alinhada à estratégia, né, comercial da companhia, a estratégia de crescimento da companhia. Então, uma dica que eu dou é priorize os bugs de acordo com aonde que está a receita da empresa, aonde que está os bolsões de crescimento, né? Então, o número elevado de bugs, ele mostra, sem sombra de dúvidas, de que a gente já tem um sistema legado, tá? Sistema novo é ausência de bug? Não, sistema novo não é ausência de bug, né? Eu posso ter sistema novo, eventualmente, que eu coloquei em produção recentemente, seguindo uma série de coisas, com bugs. Isso pode acontecer. A questão é, quanto administrado está essa quantidade de bugs e quanto que ele impacta o negócio. Outra questão é autoacoplamento, né? Quando a gente dificulta, né? Quando o software ele dificulta a manutenção e a implementação de novas funcionalidades. Poxa, precisamos nos preparar para Black Friday, por exemplo. Precisamos colocar um selo de falta de estoque no produto. Puxa, qual que é a dificuldade que a gente tem para poder implementar isso dentro de uma plataforma, por exemplo? Puxa, eu vou levar uma série de tempo, não tenho time, não vou ter time to market, puxa, a Black Friday está aí, não tenho tempo para implementar por conta que o código é fragmentado, as regras são fragmentadas, que é o próximo item, e a gente não consegue implementar, ou eventualmente uma manutenção ali. Então a gente já começa a ver indícios, né, de que o software legado ele está ali, né, acontecendo. Né? Como eu já falei, as regras de negócio também fragmentadas, ou seja, eu tenho um pedaço de código aqui, eu tenho um pedaço de código aqui, mudo aqui, impacta ali, sabe? Então, isso é muito comum quando a gente tem sistemas legados, principalmente sistemas mais antigos, desenvolvidos, não especificamente por conta de uma linguagem, né? Porque eu posso ter já sistemas legados sendo construídos em .NET 6, por exemplo, .NET 7 que está em preview, por exemplo. Então, o sistema ele já pode nascer legado, né, com plataforma nova. Então a gente tem que olhar muito para isso, né? Falta de arquitetura, então eu não sei quem são os componentes, quem são as entidades, como que eles se relacionam, se eventualmente eu adicionar um cache centralizado, como que esse cache vai ter impacto em todas as demais aplicações, eventualmente, ou se eu tenho um cache distribuído, né, que é aquele cache que está eventualmente nos próprios servidores, em memory ali, e aí o que que acontece? No momento que aconteceu um flush de memória, qual que é o impacto que tem no sistema e tudo mais. Né? Então, são decisões de arquitetura que a gente tem que olhar, e quando a gente não tem isso, é um grande indício também de que um software ele é legado, ele foi negligenciado. Talvez a gente tenha dado muito mais prioridade em vendas, e esquecido ali algumas questões. Né? O software legado, ele não é confiável, porque uma hora ele dá um resultado, outra hora ele dá outro resultado,
resultado? O que eu falei, né, que ele está muito atrelado à questão de regras de negócio fragmentada, né? Então, tem uma parte do código aqui, mas eu tenho uma parte do código aqui que eu nem sei que existia, uma hora dá um cálculo, outra hora dá um cálculo, porque esse cara, ele é chamado de outros lugares e tudo mais, e aí o que que acontece? Ele perde confiança, né? Tem uma quantidade de erros tão grande, bugs, que gera bugs em produção, que o software, puxa, como que eu vou confiar num software desse? E uma outra questão que é muito importante, principalmente quando a gente está falando de transformação digital, quando a gente está falando de startup, principalmente em processos de aquisição e fusão, tudo mais, onde a principal questão ali é certificar que o software ele é escalável para poder escalar para vários números de pessoas. Se o software ele não é escalável, né, ele tem grandes indícios também já de ser um software legado. Por quê? Tudo isso ele vem por conta de alta dívida técnica, número elevado de bug, alto acoplamento, dificultando manutenção, regras de negócios fragmentadas, falta de arquitetura, e aí ele gera dois resultados principais, que é a não confiabilidade e a não escalabilidade. Sempre olhe, pessoal, esses aspectos para determinar sobre a questão do software legado. Tá? Outro ponto é, perfeito, quais os riscos que a gente tem? Né? Por que eventualmente, quando eu falo de software legado ou de algum tipo de modernização, modernizar uma aplicação, quais os riscos que a gente implica? Né? Criar, a primeira questão, quando a gente tem um software legado, a gente tem uma grande probabilidade de criar um feature, criar uma aplicação, alguma coisa ali, que estejam 100% desalinhados aos objetivos de negócio. Por quê? O código ele é tão complexo por conta daquelas questões que a gente colocou, que a gente não atende os objetivos de negócio. E aí a gente vê muitas vezes times de tecnologia impactando times de negócio, porque times de tecnologia não entregam o que negócio precisa. E, na verdade, times de tecnologia e negócio deveriam ser um só. Né? As entregas deveriam acontecer através de uma coisa só. Então, a gente precisava olhar muito isso. Outra questão que a gente vê muito em software legados, os riscos dele, é que, sem sombra de dúvida, a gente coloca em risco a operação da empresa. Eventualmente, né, quando a gente vai fazer uma alteração, alguma coisa assim do tipo, né, aquela complexidade ela é tão alta, que muitas vezes a gente põe em risco a própria operação da empresa. E quando a gente fala de modernizar, né, a gente tem que ter estratégia de modernização de fato, porque é muito fácil a gente olhar para o código velho, né, para aquele software legado, simplesmente modernizando a linguagem com os mesmos problemas anteriores e saindo de um ASP clássico, indo para um .NET 7, 6, por exemplo, olhando simplesmente para código. E aqui está um dos grandes erros que nós, desenvolvedores, temos e a estratégia de desenvolvimento de software tem. Né? A gente costuma muito falar assim, vou transformar isso daqui, vou jogar alguma coisa mais nova. Vou jogar do .NET 4.5 para o .NET 7. Beleza, dá Ctrl+C, Ctrl+V que vai funcionar. Gente, isso não vou falar nem que é ingenuidade, porque isso é uma negligência muito forte, principalmente aos objetivos de negócio e atributos de qualidade, coisa que a gente vai falar aqui também. Né? Então a gente está fazendo Ctrl+C, Ctrl+V e potencializando ainda mais a entrega de não problema. E aí o que acontece? Poxa, mas a gente não investiu, vocês não redesenharam o software. Não, gente, eu não redesenhei o software, eu fiz Ctrl+C, Ctrl+V de código. Né? E aí, mais uma vez, TI ela é vista como custo, porque demorou muito tempo para poder fazer alguma coisa, e, na verdade, o que entregou não tem nada a ver com aquilo que o negócio precisava. Tá? Frequentemente a gente vê isso. Frequentemente, desenvolvedores fazem isso em seus códigos. Tá? E aí poxa, mas quando que eu vou modernizar? Né? Quando que eu vou modernizar? A gente vai modernizar quando houver a necessidade de
de colocar ainda mais pessoas para suportar uma operação. O que eu estou falando aqui? Imagine que para uma empresa crescer, né, em vendas, a gente precisa contratar ainda mais gente, aumentando o headcount da companhia, aumentando o custo de pessoas da própria companhia, justamente para poder suportar o crescimento da empresa. Então, quanto mais a empresa cresce, mais pessoas eu preciso colocar para poder suportar ali as demandas do dia a dia. Então, quando você passar a perceber isso de maneira frequente, que eu preciso colocar mais pessoas para poder gerar mais resultado na empresa, talvez isso é um indício de que o software ele não esteja tão bom assim a ponto de elevar a companhia para outro nível, tá? Outra questão é quando os bugs, a alta dívida técnica e a dificuldade de manutenção, ela impede o crescimento sustentável do negócio. É exatamente isso que eu estou falando. Geralmente, quando um software legado ele está presente, frequentemente é percebido a não entrega no prazo. Tá? Ah, não estou entregando porque, puxa, porque o código é extremamente fragmentado e tudo mais, e muda daqui, faz daqui, dá erro ali, que não sei o quê. Então, isso é um grande indício de que a gente precisa modernizar, né, essa aplicação. Tá? Outro ponto bem importante é quando a segurança dos clientes, né, impactos e vendas passam a acontecer de forma recorrente. Um vazamento de dados, uma venda que não é feita por conta de, puxa, estou numa Black Friday e tive uma quantidade de acesso muito grande, o site caiu. Frequentemente a gente vê isso, né? Frequentemente a gente vê isso. Eu costumo dizer que a Black Friday, por exemplo, ela revela se o time trabalhou bem no ano ou não. Né? Se o time trabalhou bem, talvez você não caia, mas se o time não trabalhou, certamente você vai cair. Por quê? Tinha muita coisa para ser feita e certamente a gente não fez. Né? Então, isso é uma das questões bem importantes que a gente tem que levar em conta. Então, esses são os 3 pontos principais quando a gente fala de que quando modernizar. Então, primeiro, quando houver a necessidade de colocar mais pessoas para suportar uma operação, tá? Quando os bugs, alta dívida técnica e dificuldade de manutenção impedem o crescimento do negócio e quando a segurança dos clientes, né, impactos em vendas passam a ocorrer de maneira mais frequente, tá? E aí, a gente pode olhar as coisas sempre como oportunidades, né? Existe o copo, né? Se o copo está na metade, ou a gente olha ele para baixo, falando que a gente está no cenário da desgraça, ou a gente olha para cima e fala assim, poxa, eu tenho uma oportunidade muito boa de encher esse copo. E é isso que a gente tem que olhar. Software legado, ele é um mar azul, ele é um oceano azul de oportunidades para você poder crescer. Tá? Por quê? Quando a gente olha especificamente em modernização de software, a gente vê potencialidade de novos projetos. Poxa, eu posso trazer esse projeto que vai trazer tanto de receita, esse projeto vai trazer tanto de receita, esse projeto vai destravar o acesso à informação de X, Y, Z. Poxa, esse projeto vai trazer mais uma melhor experiência para o cliente. Né? Então a gente tem tudo isso. Outra questão muito boa é a rápida adaptação dos clientes internos e externos. Né? Puxa, o software ele aderiu, o software foi aderente, tive que estar muito marketing. Redução do tempo, né, adicional para desenvolvedores implementar novas funcionalidades. Rapaz, quando o software é legado, quanto tempo até o desenvolvedor começar a desenvolver, ele precisa entender o contexto como um todo. Ele precisa saber todos os componentes, todas as entidades, como que eles se relacionam. E se eventualmente não souber de alguma coisa, alguma informação que é implícita, tácita ali, como que isso acontece? Né? Como que isso acontece? A gente impacta. E aí, quando a gente trabalha, né, a oportunidade que a gente tem de modernizar, sem sombra de dúvida, é a redução do tempo. Né? Novas funcionalidades sendo lançadas com mais frequência. Quanto mais funcionalidades sendo lançadas com mais frequência, menos risco para a operação que eu tenho, porque eu não vou entregar Big Bang, e certamente eu vou dar uma percepção de entrega melhor para o meu cliente interno, para o meu cliente externo,
melhorando a experiência dele. Menor riscos de bugs em produção. Por quê? Tá mapeado, eu sei como que as coisas têm. Existe a forma de eliminar bugs em produção? Gente, isso se você virar e falar assim, estou modernizando porque vou eliminar os bugs em produção. Isso é mentira, você não vai eliminar bug, você vai reduzir, você vai diminuir. Mais uma vez, software novo não é ausência de bug, é gestão desses bugs de maneira eficiente. Né? A gente vai ter a redução da dívida técnica, isso a gente consegue fazer de uma maneira bem melhor, até mesmo eliminá-la, porque, cara, não tem necessidade de ter dívida técnica aqui, né? E, consequentemente, a gente tem aumento de confiabilidade. Então, a gente está falando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos de oportunidades que a gente tem sobre a questão da modernização do software, tá? E por onde começar? Né? Por onde que a gente começa? Primeiro, a gente precisa garantir que os atributos de qualidade respeitem as restrições e objetivos de negócio sejam atendidos. Tá? Se a gente não olha para esses próprios atributos de qualidade, né, sobre performance, escalabilidade, segurança e tudo mais, né, talvez a gente precisa estruturar, voltar para a mesa e começar a entender. Quando a gente fala de restrições, né, quais as restrições? Né? Um produto não pode aparecer com selo de estoque esgotado, menos de 5 minutos por conta do cache. Quais os objetivos de negócio? Poxa, vamos crescer a venda da companhia nesse bolsão aqui em tantos por cento. Então, o software, ele precisa atender esses requisitos, tá bom? Ações para modernização de legado precisa ser convertido em dinheiro, seja ele novo ou save. Ou seja, gente, toda vez que a gente estiver desenvolvendo um software, ou modernizando, ou refatorando um software, todas as ações que vocês estiverem fazendo, elas precisam ser convertidas em dinheiro, tá? Quando eu falo convertido em dinheiro, é o quanto que você vai trazer de receita para a companhia em determinado aspecto. Sempre tem dinheiro que você vai converter, tá? Seja ele novo ou seja saving. Por exemplo, o fato do software não atender a alta demanda ali, né, de inclusão de pedido, né, vai fazer com que eu tenha mais headcount. Lembra aquilo que eu passei? Tendo mais headcount, eu estou tendo tendo um problema no P&L da companhia, né? E aí o que, que acontece? Eu preciso de mais pessoas, consequentemente eu reduzo o lucro da companhia no final do dia. Quando a gente fala de modernizar um software, talvez a diminuição, né, ou manutenção do headcount, mas trazendo mais receita para a companhia, eu estou falando assim, puxa, estou trazendo dinheiro novo porque estou trazendo 7% pontos percentuais na receita da companhia e estou mantendo eventualmente o headcount naquele patamar, ou seja, na prática eu estou trazendo mais dinheiro para a companhia no final do dia. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que analisar. Quando as principais dores em processos de negócio, né, precisam ser melhorados e o quanto de dinheiro tem na mesa. Mais uma vez, é aquilo que eu falei. Poxa, para eu poder finalizar um pedido, se eu levar 4 horas, modernizar o software, eu trazer isso para 10 minutos, gente, tem muito dinheiro na mesa. E eu não estou brincando, tá? Existem empresas que, para você fechar um pedido de ponta a ponta, desde o momento que o cliente ligou, você atendeu até o despacho, ele demora muito tempo, às vezes dias, tá? Por quê? Porque às vezes a consulta de estoque é furada, porque o cálculo de preço, principalmente distribuição, ele é muito dinâmico por conta de regras fiscais, uma série de coisas. Tem uma série de coisas que tem ali. E se eu demoro muito tempo para fechar um pedido, né, eu tenho a quantidade de pedidos limitados no mês, eu tenho muito dinheiro, muita oportunidade de dinheiro ali na mesa. E se essa oportunidade de dinheiro ela não vem, não olho, puxa, que coisa, né? Então, eu preciso começar a pensar nisso. E a outra questão é a definição de uma estratégia, né? Quando que a gente começa? Por que a gente começa, né? Porque eu preciso ter uma definição de estratégia. Quando não é definida uma estratégia de modernização do software, é literalmente jogar o pau
ao vento, né? Ele se dissipa facilmente, né? Então, quando a gente não tem uma estratégia de modernização do software legado, é a mesma coisa que você jogar o pau ao vento. Não vai servir de nada. Por quê? Você não entende quais os objetivos de negócio que você precisa alcançar, não entende quais são os atributos de qualidade desse software especificamente, você não entende das restrições de negócio, você olha tecnologia muitas vezes como custo, arquitetura que deveria ser muito bem definida, você não define. Então, qualquer mudança eventual que aconteça ali, você não sabe para onde que foi, né? Então, é bem importante a gente olhar isso. E aí, com isso, existe um padrão que é muito importante, né? Que é o padrão do estrangulamento. Eu, particularmente, eu não vejo uma boa opção, e o padrão do estrangulamento ele defende isso, de que a gente precisa desenvolver um software do zero, subir para descer o outro. A gente pode fazer isso de uma maneira consistente. E quem fala muito sobre isso é o próprio Martin Fowler. Martin Fowler, ele fala assim, que o motivo mais importante para considerar o estrangulamento do legado, ao invés de uma reescrita de código, é a redução de riscos, né? Um software estrangulado, né, estrangulador, ele pode dar valor de maneira constante. Então, gradativamente eu vou trazendo valor, né? E os lançamentos frequentes, né, permite que você monitore o seu progresso com mais cuidado. Né? Muitas pessoas ainda não consideram o estrangulador, pois acham que custará mais. Né? Uma vez que você pode usar ciclos de lançamento mais curto com o estrangulador, você pode evitar, né, muitos dos recursos necessários que geralmente geram reescrita de. O que Martin Fowler ele está falando aqui? Ele está falando assim, gente, não adianta você colocar na tua cabeça que você vai escrever um novo software, o software antigo está aqui, você vai desenvolver um novo software, né, e você vai fazer uma substituição. O risco disso para a operação, né, ele é altíssimo. Por quê? Você não validou a hipótese, não testou direito, não colocou na operação, de fato. Você não sabe como que as coisas estão acontecendo, então o risco ele é muito maior. Quando você, de maneira gradativa, vai eliminando esse software antigo e trazendo o software novo, a gente tem a possibilidade de entregar valor com muito mais frequência, porque você não vai demorar 2, 3 anos para desenvolver um software, né? E você tem uma gestão, um controle sobre os riscos que a gente trabalha ali eventualmente na confecção desse software. O que na prática é? Que novas funcionalidades, elas passam, né, olhando especificamente aqui no tempo de vida do legado, elas passam a ser diminuídas, né, o monolito ele sai e os serviços eles passam a entrar. Então, repara que aqui no primeiro bloco do monolito, eu tenho um monolito gigantesco, né, e a partir que novas funcionalidades entram, eu vou transformando isso em serviço. Essa é uma prática de estrangulamento, onde que, na prática, eu vou eliminando literalmente o monolito, né, trazendo serviços e tudo mais. Né? É microserviço? Não, não necessariamente eu trabalhando de microserviço. Lembre-se que microserviço ele traz muito mais complexidade do que, de fato, um monolito. Né? É muito mais complexo você gerir microserviços justamente por todo que ele tem, as questões, então a gente tem muita mania de romantizar, né, o uso de microserviços. Gente, a utilização de microserviços precisa ser feita com muita responsabilidade. Talvez eu não precise de um microserviço, talvez um monolito distribuído ali, eventualmente, em serviços maiores, seja o que eu preciso no momento. É muito mais fácil você quebrar o serviço, transformar em micro, né, e do que, de fato, você pegar e ter que juntar. E outra questão é quão micro o seu serviço precisa ser. Né? Então, uma dica que eu dou, vamos não romantizar a utilização de microserviços. Tá bom? Como que a gente faz isso? Né? Como que a gente estrangula? A gente tem uma questão muito, muito boa, que é literalmente trabalhar com roteamento. Né? Quando a gente trabalha com um sistema estrangulador, o primeiro caso que eu tenho é o seguinte: eu tenho a pessoa acessando, eu tenho o roteador e ele vai cair no legado de maneira direta. Né? Quando estou partindo para um modelo de estrangulamento, então eu tenho a possibilidade de ter o roteador, eu faço que 10% dos meus acessos acessem o sistema moderno, 90% eu acesso o sistema legado, e isso eu vou
gradativamente mudando, né, aquele componente especificamente. Imagine consultar estoque, por exemplo. Consultar estoque, a gente tem exatamente essas questões assim, rolando aqui, tá? E aí eu falo que 90% ainda acesso legado e 10% eu vou diminuindo essa proporção até o momento que no roteador aquela parte, né, do estoque eventualmente ela se torna moderno 100% e toda aplicação dentro do legado ela consulta especificamente esse software novo, tá? Então essa é a estratégia. Onde que a gente faz isso, né? Onde que a gente pode fazer? Num e-commerce, por exemplo, a gente pode colocar, né, através da rota, né, da URL, aonde que ele vai, né, a gente pode entender ali da API Gateway, eventualmente, né, para onde que a API que ele vai, eventualmente dessa forma, né, um GraphQL, tudo mais, que a gente pode utilizar ali por baixo também, pega daqui, em vez de pegar de lá, e as coisas acontecendo, e junta tudo e vai. Então, existem várias formas da gente colocar isso de maneira bem consistente, tá? E aí eu quero trazer para vocês uma visão, né, um as-is. Como que, por exemplo, um sistema legado, especificamente esse que eu fiz? A situação era, eu precisava expor o estoque para toda a rede de parceiros da companhia. E o que isso impactava? Impactava literalmente assim, se eu colocar todo mundo pendurado no meu sistema, expondo uma API alguma coisa, o que eu vou ter? Todo mundo vai começar a ler o meu estoque e concorrer com o próprio time de vendas, e se eu tenho um número elevado de acessos, o meu sistema iria cair. Então, no sistema legado era tudo muito acoplado ali e as coisas aconteciam. Então, imagine 10 mil pessoas acessando o estoque ali real time para entender como que as coisas iam acontecer. Certamente o sistema ia cair. Ou seja, eu estaria limitando a capacidade de negócio, né, através de um sistema que não era falho. E qual foi a solução que a gente adotou? Né? A solução que a gente adotou foi literalmente, né, a gente pegar a parte desse legado, não vamos mexer no legado, ou eventualmente quem trabalha no próprio legado, ele já vai utilizar o próprio estoque dali. A questão que a gente ativou foi, né, através do data change da data capture, né, do SQL Server, né, o CDC, a gente fez uma forma que todos os eventos de estoque, eles fossem, né, via streaming de banco de dados, eles passassem por essa questão Kafka, do próprio Kafka, o Debian, né, só que a gente falava assim, puxa, eu não posso fazer com que a pessoa eventualmente acesse o meu serviço diretamente. Lembra que eu falei do legado? A gente precisa expor. Então, o que a gente fez? A gente colocou tudo em cloud, né? Criamos os web apps, esse serviço tinha o próprio banco de dados dele, tinha o próprio cluster de cache dele e tudo mais. A gente fez uma integração através do CDC, né? E o banco de dados NoSQL que estava aqui. E aí cada alteração, inclusão de estoque, tudo mais, gerava um evento, um streaming especificamente no Kafka e mandava para esse cluster na nuvem. Na hora que o cliente acessasse, ele ia acessar diretamente na nuvem, e não especificamente no legado. Tá? E o que isso fez? Isso fez com que a gente gerasse, né, receita para a companhia, porque todos os parceiros sabiam o estoque que tinha de fato para poder fazer os pedidos. Então eles sabiam, antes não sabia, e eles começaram a saber exatamente o estoque real time da companhia. Né? Isso gerou mais vendas, né? Não coloquei em risco o software legado e trouxe ainda mais credibilidade. Por quê? Porque eu trabalhei com o conceito de destravar o dado para o meu ecossistema. E aí, utilizando essas regras. E isso pode ser utilizado para preço, isso pode ser utilizado para pedido. O pedido ele entra primeiramente em cloud, depois vem para o seu sistema legado, até o momento que você tem um conjunto de serviços, né? E o seu monolito, o seu legado, eventualmente foi eliminado. Né? E com isso a gente tem a capacidade muito boa de tornar esse serviço ainda mais performático. Né? O teste de carga que nós fizemos, nós chegamos a em torno de 70 mil requisições
por segundo nesses serviços, né? Então tinha um cluster ali de máquinas e a gente estava muito mais além daquilo que a gente precisava. E deu certo, tá? E deu certo. Custo extremamente baixo e uma capacidade de entrega muito boa. Não trouxe risco para o meu sistema legado, não trouxe risco para a empresa, né? Porque nenhuma alteração no código legado foi feita, nenhuma. A alteração que a gente fez foi a nível de banco de dados, habilitando o CDC, e deu muito certo. Então, essa foi uma estratégia que a gente adotou justamente para poder fazer. Tá? Essa era a dica que eu queria passar. E aí eu gosto muito da frase de Peter Drucker, né, que ele fala assim, que não há nada tão inútil quanto fazer eficientemente o que não deveria ter sido feito. Se eu não preciso estrangular, se eu não preciso fazer tudo isso, gente, não faça, não faça de maneira inútil, né, o que você não deveria ter sido feito. É, 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 não funciona, não funciona. Tá? É isso que eu queria passar para vocês. Obrigado mesmo pelo papo. Isso daqui são experiências que a gente passou. Tá meu LinkedIn aí. Me deixa saber, compartilhe, faça contato comigo para a gente poder conversar melhor sobre isso. Tá bom? Se o pessoal quiser voltar, não sei se tem perguntas ou alguma coisa do tipo, tá? Mas, Romário, se você puder voltar, vai ser ótimo. Tiago, em princípio ficou tudo claro. Não temos perguntas por agora. E para já é um bom tema, meus parabéns. Eu gosto de temas do gênero também. E aproveito a agradecer mais uma vez a sua presença na nossa sessão. Agora, só para avisar que ao pessoal, vamos ter o Claudemir para apresentar um outro tema sobre IoT. Então, Tiago, podemos voltar a ter um papo em uma Com outra certeza. sessão, pode ser mais particular também. Eu vou estar sempre atrás de ti, tá? Muito Muito, obrigado muito mesmo. obrigado pelo convite mais uma vez. Sem sombra de dúvidas, compartilhar esse conhecimento com vocês foi muito bacana mesmo. Tá bom, até já, até a próxima. Grande abraço. Ok.